Olá, meus amigos, muito boa tarde. Hoje é dia 29/6/2021. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos os amigos inscritos no canal. Pedir desculpa, pessoal, porque no sábado eu não consegui fazer a live. Estava bem disposto, saí da Covid agora, mas queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês para a gente continuar denunciando o abuso dessas igrejas, ou melhor, dessas instituições chamadas de igrejas de mercado. E eu ia abordar um tema no sábado sobre um relato que eu recebi de uma pessoa. Eu até vou fazer esse vídeo, tá? Mas hoje pela manhã eu vi uma arte da instituição Universal falando sobre a questão da campanha. Essa arte aqui, ó, estou colocando ela aqui para você olhar. Essa arte me gerou um grande mal-estar. E aí eu fiz um texto, publiquei hoje no Facebook pela manhã. Eu vou ler esse texto aqui porque eu quero falar exatamente sobre este tema. Essa fogueira santa, que de santa não tem nada, dessa falsa espiritualidade apresentada por esses falsos profetas. E aqui eu falo falso profeta, pessoal, sem nenhum receio, sem nenhum medo de estar indo contra Deus. Pelo contrário, nós fomos chamados a fazer a diferença. Fomos chamados a ser a luz do mundo, ser o sal do mundo. Então, certamente, alguns religiosos vão nos odiar. E graças a Deus por isso, porque mostra que estamos no caminho certo. Então, eu vou ler o texto que eu fiz e vou, inclusive, colocar aqui na descrição deste vídeo. Depois você dá uma passada lá pelo meu Facebook. Eu vou ler o que eu escrevi e vou fazer comentários sobre e combater este ensino. Vamos lá, então. Essa arte, e aí eu fiz o texto e aqui agora fazendo o vídeo, tá bom? Eu coloquei a imbecilidade de um povo universal. Antes de criticar ou me chamar de caído, verifique quantos anos você acredita nessa asneira de seu bispo ou pastor. E sua vida continua a mesma água parada de sempre. E não é por falta de fé. Por que eu coloquei isso? Fogueira Santa é um chamado às pessoas a se desprenderem daquilo que é material. Para quê? Para conseguir muito mais de Deus. Ou seja, eu mostro que eu não tenho apego a nada do mundo, mas eu quero exigir de Deus o tudo dele. Ou seja, é muita incoerência, muita incoerência. E muitas vezes as pessoas que fazem sacrifícios eu vou continuar no texto, fazem sacrifícios há muitos anos, vivem uma vida limitada ou cheia de limitações. Vou continuar no texto. Conte quantos sacrifícios financeiros, tudo que você já vendeu e colocou no pseudo altar santo da casa da Mãe Joana Universal. Então vamos lá. Quantas vezes você já desfez dos seus móveis de casa? Quantas vezes você já vendeu o seu carro e você continua sem o carro zero? Aí você compra um carrinho usado, um carrinho com alguns anos de uso, e aí vem outra fogueira santa. E aí você vende aquele carro que talvez você tenha acabado de quitar para buscar sempre o carro zero. Ou seja, você não consegue ter gratidão pelo carrinho que estava te servindo a sua família, que estava até te levando para a instituição. Mas você não tem gratidão a Deus. Por quê? Porque na sua cabeça, um carro usado ou um carro com alguns anos não vale. O que vale é o carro zero, para poder glorificar a Deus, para poder mostrar a Deus na sua vida. E aí você vai se enganando. E aí vai passando os anos e você vai se enganando com esse ensino pervertido, maldito, que te afasta de Deus. Eu continuo no meu texto. Faça uma autoanálise de tudo que já deu, até mesmo o limite do banco que não era seu, e nada aconteceu. Eu falo isso por experiência própria, de usar cartão de crédito, de usar limite, porque eu acreditei
que fazendo o sacrifício eu moveria a mão de Deus. O que aconteceu? Fiquei devendo para o banco anos, fiquei devendo limite, fiquei devendo cartão de crédito. O que acontece? Muitos membros que vivem uma vida humilde, mas que não falta nada para ela, no afã ou no objetivo de buscar essa vida de qualidade que é vendida por esses parasitas da fé, ela se desfaz do pouco que ela tem, que atende à necessidade dela, que atende à necessidade da família dela, buscando sempre mais. Vende tudo e aí fazem um sacrifício monetário com relação ao seu limite bancário, ao seu cartão de crédito, passam cheque, não conseguem cobrir o cheque, depois não pagam as instituições e acha que Deus vai abençoar ela. Ora, ela utilizou um dinheiro que não era dela, ficou devendo e acha que Deus vai abençoar ela. Muitas pessoas na instituição universal, muitas, quase 90%, se não mais de 90%, vivem no limite, têm o nome sujo e o grande número de obreiros que têm o nome sujo. Porque não conseguem ter nada, vivem indo para a igreja de ônibus, nada contra andar de ônibus, mas para estar numa instituição que prega a grandeza de Deus, que prega as riquezas, que prega todos os benefícios decorrentes da obediência da fé em sacrifício, como pode um cara não ter um carro, 10 anos dentro da instituição, 20 anos dentro da instituição, membros também com 20, 30, 40 anos de instituição, que não veem nunca materializar na vida dele a grandeza de Deus? Como se a grandeza de Deus só fosse ser validada se a vida dele mudar. Ou seja, Deus não é grande enquanto a vida dele não muda. Deus só é grande, Deus só é poderoso se a vida dele mudar. E aí ele vai atestar que realmente Deus é grande. Enquanto não acontece, ou seja, o parâmetro para Deus ser grande é o que acontece na vida dele. Esse sujeito é muito pobre, e aqui eu não estou falando materialmente, mas de achar que Deus é aquilo que acontece na vida dele. Ou seja, se ele está bem, Deus é bom. Se ele está mal, Deus é mal. Se ele está doente, tem alguma coisa errada, eu vou lutar com Deus para Deus me curar. Mas se eu estou saudável, Deus é bom. Ou seja, Deus é aqui a medida do que acontece comigo. Então, eu não tenho gratidão pela casa que eu moro, a casa simples, mas quitada. Eu não tenho gratidão pelo carro, sei lá, com 5, 10 anos de uso que eu tenho, mas eu quero um 0 e eu não tenho gratidão. Ou seja, essas pessoas que estão dentro dessas instituições, elas nunca, de fato, glorificam a Deus ou agradecem a Deus. Desculpa. Elas nunca estão satisfeitas. Pessoal, estar dentro dessas igrejas, buscando essa grandeza que eles vendem, só mostra o tamanho do vazio que existe dentro de você, dentro da tua alma, do teu espírito. Falta. Sabe o que falta? Você, de fato e de verdade, conhecer a Deus. Quando você, de fato e de verdade, está dentro do reino de Deus e conhece a Deus, você vai descobrir que para glorificar a Deus não é sobre o que você tem, mas é o que você se dispõe a ser para que a bênção dele passe por você para chegar a outras pessoas. Quando você entender que ser bem-sucedido é ser instrumento e fazer a vontade de Deus, diminuir a sua vontade para que a dele prevaleça e que ele cresça, você vai perceber a minha insatisfação, e desculpa até estar falando dessa forma, mas eu fico indignado, eu fico enojado com esse tipo de publicação e esse tipo de pregação que vem desses parasitas da fé. Vou continuar no meu texto. Faça uma autoanálise de tudo que já deu, até mesmo no limite do banco que não era seu, aí você fica devendo. Você fica devendo para o banco, mas quer que Deus te abençoe. Ou seja, você está lesando uma instituição que certamente tem um dono, mas você acha que Deus tem que te abençoar porque você deu tudo. Mas você lembra
Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a nós mesmos. Ou seja, você deixa de pagar o seu aluguel para poder fazer sacrifício. Aí a pessoa que depende do seu aluguel, ela não vai ter comida naquele mês, porque ela tem aquele imóvel que é o que dá o sustento dela. Aí você, porque está na fé inteligente, pegou o dinheiro que era para pagar o aluguel, colocou no altar. Não aconteceu nada, você ficou devendo, aí vai virar uma bola de neve, porque você precisa comer também, e aí você deixa sempre de pagar o próximo, que é aquele que você deveria amar, mas você acha que está usando a fé inteligente, se dispondo a colocar o seu tudo nesse altar de pedra. Então, o limite do banco que não era seu e nada acontece. A única coisa que aconteceu neste período todo foi a mudança de bispos e pastores para outras filiais, para que você não os cobrasse um resultado do que lhe foi vendido no altar. Ou seja, o pastor vem com aquele discurso super, aflorado, ele tem o poder de persuasão, ele te convence a você dar tudo para a instituição, a instituição não, Ele te convence a dar tudo para Deus, e aí 1 mês, 2 meses, 1 semana depois da campanha, esse pastor é transferido, ele vai para outra filial. Eu falo filial, não é igreja. Ele vai para outra filial. Por quê? Porque ele já sabe que se esse pastor ficar, ele vai ter que justificar o porquê não aconteceu na vida dessa pessoa. E aí o pior, e é isso que me deixa enojado, e eu espero que você compreenda, é que quando a pessoa, que muitas vezes existem pessoas ainda sinceras, mas que estão saindo desses lugares, essa pessoa chega no pastor e vai conversar com ele e fala: pastor, poxa, eu fiz exatamente o que eu fui orientado a fazer. Eu desfiz disso, desfiz daquilo, peguei tudo que eu tinha, tal, juntei tudo, coloquei no altar e fiquei na dependência de Deus. Não aconteceu. Sabe o que esse pastor vai virar para ele e vai dizer? Faltou alguma coisa. Ele vai buscar alguma coisa para dizer o seguinte: você tinha apego a isso e aí você não deu, e aí Deus não pôde abençoar. Aí vem a próxima campanha, de novo ela vai ser ludibriada. Já passaram anos e essa pessoa continua na mesma água parada. E o pior, a água parada na qual ela vive dá sustento para a família dela, dá um teto para ela, dá comida para ela, dá roupa para ela, mas ela não tem gratidão a Deus. Ela não consegue ser uma pessoa grata. Ela está sempre exigindo de Deus alguma coisa a mais. Aí esse pastor vira para ela e coloca essa culpa nela. Por isso que eu falo lá em cima no meu texto. Não é por falta de fé. Não é. Você tem fé. Você tem fé. Só que a motivação da sua fé está errada. A motivação da sua fé, ela é interesseira. Não é a motivação do reino para fazer com que você seja instrumento de Deus e cumpra para fazer aquilo que você foi designado para a glória dele. Você vive para a sua glória. Você vive para buscar os seus caprichos. Você vive para buscar a glória tua, os teus prazeres. E aqui eu não estou falando de prazeres pecaminosos. Aqui eu estou falando de ter segurança numa empresa grande, em muitas casas, em muitos carros, quando a nossa confiança deve ser o Senhor. Ou seja, as pessoas, elas são levadas a se alimentarem, ou melhor, elas são levadas a viverem reféns do seu ventre, dos seus desejos, e elas ficam distantes de Deus. Elas começam a se relacionar com Deus que não é o Deus Criador dos céus e da terra. Ela se relaciona com Deus. Que Deus? O Deus desse tempo presente, o Deus deste mundo. Porque tudo que ela quer é glorificar a Deus com uma vida de qualidade. Ora, quem não quer glorificar a Deus com uma vida de qualidade? Eu continuo. Então, esse pastor e esse bispo, ele é tirado logo após o final da campanha, 1 mês depois, 1 semana, 2 semanas depois, não importa, mas ele vai sair. Por quê? Porque quando ele sai, essa pessoa, quando ela for falar com outro que vai substituir esse pastor,
Ele vai, não, olha, não foi bem assim, poxa, olha, sabe por que não deu certo? Poxa, você deu tudo, mas faltou a garrafinha. Você tem apego a essa garrafinha, devia ter vendido essa garrafinha. Essa garrafinha pode ser a sua aliança, o seu relógio. Essa garrafinha pode ser essa corrente que você está no pescoço. Ou seja, sempre a culpa vai ser daquele que sacrificou. E sacrificou errado. Não é falta de fé, mas é falta disso aqui, de sabedoria. De entender que Deus não trabalha no nosso cronos, no nosso tempo. Deus não trabalha de acordo com o meu horário, com os meses da minha vida. Deus não precisa me justificar nada. Ele é soberano. Ele é Deus. O tempo do sofrimento da vida do Leandro, para Deus é nada. Você lembra que para Deus, um ano, um dia é 1000 anos, 100 anos. Para Deus é indiferente. Para a gente é muito tempo. Eu passei agora pela Covid e fiquei 12 dias sentindo dor. Uma dor tão aguda e intensa que eu não tinha paciência para ficar perto do meu filho, que tem 1 ano e 10 meses. Tampouco ficar falando por conta da dor. Parecia, eu não fiz isso, mas eu falei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Em nenhum momento eu falei isso, questionei. Mas a vontade que tinha, puxa, por quê? Mas eu falei, não, Deus, tá difícil, mas o Senhor está comigo? Amém. Eu vou passar por isso. E o resultado final, se eu for viver ou morrer, é para a glória do teu nome. Já não importa mais. O morrer é lucro. Porque o que a morte pode fazer comigo se não me entregar na mão do meu Senhor? Agora, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, a gente acha que Deus tem que se manifestar no tempo do meu sofrimento. Como eu falei, a gente avalia a Deus pelo que Ele faz na minha vida. Se Ele não faz, Ele não é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Ou seja, não posso sofrer. E se eu estou sofrendo, Deus não está comigo. Não é verdade. Vou continuar. Certamente que ignorância não é inocência. Se você faz prática dessas campanhas absurdas e ridículas, é um direito seu. Mas não queira que eu, sabendo da verdade que me libertou, eu vou me calar e consentir com tais práticas desses parasitas da fé. Mateus 13:44 fala sobre o homem que encontrou um tesouro no campo e foi lá e vendeu tudo o que tinha. Mateus 13:44. A riqueza que o Evangelho carrega transforma vidas. Pessoas que antes desejavam as coisas deste mundo, seus prazeres e conforto. Quando eu falo prazer, não estou falando aqui de pecado, tá? Estou falando para quem está dentro da instituição, da igreja. Então o prazer aqui pode ser uma viagem, que não é pecado viajar. Pode ser ter um carro melhor, que também não é pecado. Mas quando isso passa a ser o combustível de você viver, aí sim é pecado. Quando você acha que só é feliz quando viaja, aí sim é pecado. Porque a tua felicidade não está onde você vai, mas está onde você está. E se aonde você está, Jesus está com você, você é feliz. Você não precisa viajar o mundo, você não precisa sair do estado, você é feliz no estado que você está. Por quê? Porque Jesus é o seu maior patrimônio, é a sua riqueza, é a fonte da sua vida, é a razão do seu viver, é quem te traz alegria, contentamento, gratidão. Jesus, Ele é o ar que você respira, e sem esse ar, sem o Cristo na sua vida, você passa a estar morto, você está morto. Você passa a não respirar. Então, são coisas que você precisa descobrir e você precisa avaliar. Vou continuar. Os prazeres e conforto. Hoje, eu vou ler de novo aqui para não perder a linha de raciocínio. A riqueza que o Evangelho carrega transforma vidas. Pessoas que antes desejavam as coisas deste mundo, seus prazeres e conforto, hoje desejam apenas fazer a vontade de Deus, pois tudo o que ela faz é para a glória de Deus. Então, como eu poderia lutar com aquele que tem minha vida nas suas mãos? A campanha de agora, no Val de Jaboque, é sobre a vida de Jacó, que lutou com um anjo ou lutou com Deus no deserto, que só largou
quando a sua bênção chegou. Eles querem fazer você fazer exatamente a mesma coisa. Aqui é uma história, é a história sendo escrita. A gente tem uma referência de algo que não é para ser repetida, mas aqui está para a gente ver como Deus se manifestava no passado. E quando a gente olha para as Escrituras e principalmente para o Novo Testamento, nós agora temos um modelo que devemos seguir. E esse modelo é Cristo. Esse modelo é Cristo. Cristo, a lógica do Evangelho, a lógica do Senhor Jesus é diferente da lógica de antes. Porque a lei servia para nos condenar. A graça que veio através de Jesus, ela nos absolve. Agora, o que você quer? O que você quer? Você quer agradar a quem? Você quer mostrar a grandeza para quem ou para quem? Se você quer mostrar a grandeza para Deus, Deus não está preocupado com isso. Deus quer um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a dividir e não somar para ter mais. Não é isso. Se você tem 2 túnicas, dá uma. Se você tem 2 cestas básicas e sabe que o vizinho está passando por necessidade, dá uma para ele, divide. Isso é cumprir com o ID também. O ID que o Senhor Jesus nos deu ou nos chamou a fazer. Eu continuo. A Universal não é culpada sozinha. Ela precisa de cúmplices. E ela os tem nestas pessoas que preferem a fogueira santa e tentam espiritualizar aquilo que é profano, a aberração ao Senhor, porque nega o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. A imbecilidade para essas pessoas é uma virtude, pois preferem a ignorância à verdade. E aqui não a verdade do Leandro, mas a verdade do Evangelho. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz significância em viver. A graça me trouxe significado de não viver mais a vida para mim, mas viver para a glória de Deus. Eu continuo. Pois em suas práticas negam o sacrifício único e perfeito do Cordeiro Santo de Deus. A imbecilidade para essas pessoas é uma virtude, pois preferem a ignorância à verdade. Quanto a nós, que hoje somos livres desse sistema opressor, o verdadeiro cativeiro, precisamos combater tais práticas independente do que venhamos perder. Pois se nos preocupamos com nossa imagem e posição, não estamos fazendo para o reino, e sim para algum benefício próprio. Quem luta e defende o reino já morreu para este mundo, pois vive para aquele que o enviou. Glória a Deus por isso. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí eu peço para se inscreverem no meu canal ali. E é isso, pessoal. Quando você é livre desse sistema que te oprime, que faz você ser dependente de um altar de pedra, aquilo que o próprio Cristo destruiu. Quando Jesus veio, que o véu do templo se rasgou, o altar de pedra também se quebrou. Lembra que ele falou que iria destruir esse templo? Só que ele não estava se referindo ao templo de pedra, mas o corpo. E ali ele constituiu uma nova forma de nós nos relacionarmos com Deus. O que nós precisamos fazer é nos voltar para Deus em arrependimento, confessar os nossos pecados e viver uma vida em santidade que o mostre e que o leve a outras pessoas a conhecerem a Deus e quererem, desejarem o reino de Deus através da forma que a gente vive. A nossa forma de viver vai mostrar realmente se nós morremos para este mundo ou se nós desejamos as coisas deste mundo.
se nós queremos viver para a glória nossa ou se vivemos para a glória de Deus. Quando vivemos para a glória de Deus, já não importa mais dirigir um carro de R$ 100.000 ou um carro de R$ 10.000 ou andar dentro de um ônibus, porque nós o fazemos para a glória de Deus. Não importa se eu moro em 2 cômodos numa comunidade ou se eu moro num apartamento num bairro de alto padrão. O que mostra que Deus é comigo é a paz, a satisfação que eu tenho em servi-lo e levar outras pessoas a conhecerem. O problema é que hoje muitas pessoas acham que para mostrar Deus para outras pessoas, elas precisam ser bem-sucedidas, elas precisam ter bons empregos, boas formações, morar em lugares bons, casas boas, ter bons carros, que isso é mostrar a Deus. Não, você mostra a Deus quando você tem um coração que é grato, quando você vive com gratidão, mesmo quando a escassez chega na sua casa, quando você se lembra de Deus nas coisas mais simples, quando você conta com Deus para tomar decisões mais simples na sua vida, não somente se lembrar de Deus quando você já fez tudo errado e aí você se lembra de Deus, não, mas servir a Deus ou levar as pessoas a se relacionarem com Deus tem muito a ver com a forma também com que a gente leva Deus para as pessoas. Nós não estamos vivendo mais para a glória, eu não vivo mais para a glória do Leandro, eu já não vivo mais para realizações de sonhos pessoais meus. Pelo contrário, todos os dias eu faço um exercício de me desprender de qualquer coisa que possa me prender a este mundo. Todos os dias eu vejo se eu morri um pouquinho para este mundo. Meu maior inimigo não é mais o diabo. Meu maior inimigo são as vontades que, vez e outra, pipocam no meu coração, na minha mente, e eu tenho que matar o velho homem, matar as velhas práticas, matar as coisas que me prendiam a este mundo. Seja grato pelo pouco que você tem. Seja grato por onde você mora. Seja grato hoje pelo ônibus que você anda. E não vá atrás desses parasitas e desses falsos profetas, porque eles já têm os seus prêmios, eles já conquistaram, eles já têm o caminho deles traçados e trilhados. Eles se venderam para o Deus deste mundo e eles vivem para o seu bel prazer, para o seu conforto, para o poder que eles adquiriram. E aqui não é somente a Universal, muitas outras instituições parecidas com ela, que são oriundas dela, vivem a mesma prática. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Desculpa se de alguma forma eu tenho ofendido alguém, não era a intenção, mas é sempre levar a palavra de Deus e combater o falso ensino desses sanguessugas espirituais. Deus abençoe e até uma próxima.